Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, que o Senhor, ó Pai, esteja à frente. Que o Senhor use, ó Pai, teu servo aqui como teu instrumento. Unge, ó Pai, os lábios. Unge, ó Pai, a boca. Que venha ser o Senhor, ó Deus. Deus, que possamos, ó Pai, guardar essa palavra. Possamos, ó Pai, crescer em sabedoria e em fé, para estarmos, ó Pai, continuando nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu trouxe aqui um tema muito difícil de falar, porém muito importante também para cada um de nós, que é sobre a família. E eu vejo assim uma responsabilidade muito grande você falar de família, porque hoje tudo a gente vê o que está acontecendo na nossa igreja, no nosso trabalho, tudo por trás há uma família. E o inimigo tem usado de tanta astúcia, de tanta coisa para acabar com as famílias, e nós temos presenciado muitas coisas acontecendo nas famílias, mesmo de nossas igrejas, né? Mas nossa igreja fez aí uma semana de oração com foco na família, onde a gente veio aqui, a gente orou, a gente buscou pelas nossas famílias. E eu creio, irmãos, que Deus, Ele vem transformando as nossas famílias a todo dia, a todo momento, porque o nosso Deus é fiel, e Ele diz que Ele sempre está com cada um de nós, está no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, do versículo 1 até o 12. Eu vou estar lendo, os irmãos me acompanhem nessa leitura. Diz assim: a virtude e riqueza de Jó. Havia um homem na terra, Deus, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 13 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com
concede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicarão na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemar contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, a temática de hoje que eu trouxe para nós meditarmos é o seguinte tema: como vencer o vendedor de armas. Um tema assim que aparentemente nada a ver com o versículo bíblico que lemos sobre Jó, mas que vai ter tudo a ver de acordo com o nosso entendimento do nosso estudo. Quero falar hoje, irmãos, quero comentar com os irmãos a respeito, para começarmos a falar de família, começarmos a falar de relacionamentos, começarmos a falar de união. Eu quero comentar com os irmãos a respeito de um filme muito conhecido, chamado A Guerra da Secessão. Eu não sei se alguém já assistiu esse filme, mas esse filme ele fala da guerra que teve nos Estados Unidos há mais de 200 anos atrás, né? Onde hoje, irmãos, os Estados Unidos era para ser dividido em duas, era para ser os Estados Unidos do Norte e do Sul. O que aconteceu? Nessa guerra, no ano que teve essa guerra, o presidente, na época, era o chamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, para quem não sabe, ele era cristão, servo de Deus, né? E ele vendo aquela guerra, vendo aquela situação, ele colocou um dia da paz, onde aquele dia ninguém mais atirava em ninguém e ninguém mais guerreava. Após eles ter selado esse dia como dia da paz, esse dia se para 1, para 2, para 3 dias, e assim a guerra se acabou, e as duas partes entraram em acordo e se resolveram, e hoje a gente vê os Estados Unidos o que é, grande potência mundial, né? Mas também tem um filme que fala dessa guerra, irmãos, que chama O Vendedor de Arma. Alguém também já deve ter assistido. Que o filme fala que no meio dessa mesma guerra, da Guerra da Secessão, os dois lados dos Estados Unidos, eles guerreavam, mas só guerreavam de boca, né? Ficava só um intimidando ao outro, um ofendendo ao outro. Não tinha aquela guerra de armas, né? De tiro. Aí o que aconteceu? Esse abençoado desse vendedor de armas chegou lá nos Estados Unidos do Norte e falou: olha, vocês têm que se armar, porque a outra parte já se armou. Vocês já têm arma para vocês guerrear? Não tem. Eu estou vendendo arma, vocês não querem comprar arma? Quero. Foi lá, ofereceu as armas, irmãos. Aí eles foram comprar. Ele foi lá na outra parte, lá do sul, fez a mesma coisa. Vocês ainda não têm armamento? Outro lado já se armou até os dentes. Vocês vão morrer em rápido possível. Em poucas horas vocês vão estar tudo morto. Ah, é verdade? Não, então manda para cá um pouco de arma também. A gente não vai ficar por isso mesmo, não. A gente quer arma. Foi lá e vendeu arma para eles. E continuou assim, irmão. Só que eles ficaram só com as armas, não compraram a munição, né? E ficaram continuando aquela guerra de boca, né? Só discutindo. Aí o vendedor de armas, ainda não contente, né? Depois que ele fez isso, o que ele fez? Ele falou: não, mas está com uma coisa errada. Eu fui lá, vendi arma e não estou vendo guerra, não estou vendo tiro aqui para me vender mais armas, para me ganhar mais dinheiro. Então vou vender munição. Mas e agora? Como que eu vou fazer para vender essa munição para eles? Ele foi lá, juntou uns 30 homens. Em uma noite, pegou os 30 homens, foram lá no lugar que eles guerreavam e atirou para o lado sul. Aí outro dia ele voltou lá. Vocês viram?
O outro lado tirou, comprou munições. Vocês vão ficar quietos? Aí conseguiu vender as munições também, para os dois lados. Aí começou lá aquela disputa interminável, né, antes do encerramento. E ele foi ganhando dinheiro, ficou feliz, porque ele conseguiu o objetivo dele, que era vender as armas, vender as munições e ter ganhado o dinheiro que ele queria, que era almejava ficar rico, né? Irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Esse vendedor de armas do filme é o mesmo vendedor de armas que entra nas nossas famílias. Ele, a todo momento, desde que o mundo conheceu o pecado, ele vem entrando em nossas casas e vendendo arma para as nossas famílias. Ele vende arma para o filho que ataca a mãe. Ele vende arma para o marido que ataca a esposa. Ele vende arma para o genro que ataca a sogra, que ataca o sogro, enfim. Essas brigas que a gente vê em nossas famílias hoje por besteiras, essas brigas que a gente vê hoje nas nossas famílias que destruem, que traz raiva no coração, que traz separação, é o vendedor de arma que a gente conhece pelo outro nome, que coloca, que inflama no coração das pessoas para trazer desunião. E tudo aquilo que o Senhor Jesus não se agrada. Qual é o nosso papel em saber tudo isso em nossas casas, para não deixar esse vendedor de armas entrar e acabar com a nossa família? O que nós temos feito para isso não acontecer nas nossas famílias? Será que nós temos agido? Ou será que nós estamos vendo isso e simplesmente assistindo como se fosse uma novela ou um jornal qualquer, que a gente senta, cruza os braços e começa a assistir e começa até a rir da situação? Irmãos, muitas vezes a gente culpa o outro. É fácil culpar o outro. Muitas vezes a gente não enxerga os nossos próprios erros. Muitas vezes a gente acha mais fácil resolver os problemas, achar os problemas dos nossos parentes, do que nós levantarmos nossas mãos, dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos pela nossa família. Amém, igreja? Ou estamos dormindo? Vamos dormir não, irmão. Vamos ouvir, vamos praticar, vamos entender. Porque temos que acabar com isso, irmãos. As famílias hoje, falo cristãs, têm que se unir mais, têm que buscar mais a Deus. Não podemos se igualar igual ao mundo. Hoje você vê pessoas seculares que não vê seus parentes, tem mais de anos. Hoje você fica sem graça de ir em festa de famílias, e por brigas de anos e anos, pessoas não se falam. Nós, servos e servas do Senhor, nós temos que ser a diferença nessa terra, e temos que ser a diferença em nossas famílias, amém? Temos que ser a diferença em nossas famílias. Então, irmãos, você pode ter certeza, o vendedor de armas, ele vai fazer de tudo para acabar com todas as famílias, porque tudo que acontece de bom, tudo o que nós almejamos, nossos sonhos, claro, Deus em primeiro lugar, porque se não for da vontade dele, não acontece. Mas por trás de tudo isso tem que ter a família. Não tem como nós vivemos hoje sem termos uma família. É chato. Não tem graça. Não tem como hoje um ser humano ser feliz sem ter uma família. Mas a nossa dificuldade, irmãos, muitas vezes é que a gente esquece que nós podemos contar com essa família. Muitas vezes nós se planejamos, a gente tem nossas vontades, sim, temos os nossos projetos, mas a gente pensa só no eu.
eu quero, eu posso, eu vou passar, eu vou conquistar, eu. Eu quero ver, irmãos, se cada um de nós, Deus abençoar, a gente comprar um carro bem bonito, um carro grande, e nós não tiver a nossa família, para quem que nós vamos falar desse carro? Quem que a gente vai convidar para andar nesse carro? Eu quero ver, irmãos, eu já casei, graças a Deus, mas eu quero ver as pessoas que não casaram ainda, que não têm família, que não querem ter família. Eu quero ver quando elas casarem e tirarem muita foto, aproveitarem bastante. Eu quero ver para quem que elas vão mostrar esse álbum de casamento. Eu quero ver com quem que elas vão se alegrar de fazer uma cerimônia bonita. Não tem como. Temos que lutar pelas nossas famílias. Deus morreu pelas nossas famílias. Deus morreu pela minha família Urquiza, morreu pela família... Como é a família do seu sobrenome, pastor? Pereira. Deus morreu pela família Silva. Deus morreu pela... Qual é a família de vocês? Sobrenome, dona Fonsina? A Anunciação. Do seu... Como? Do seu... Ventura. Irmãos, da irmã nova, nossa convidada, como que é o nome da família da senhora? Como? Isso. Família Leite, nossos irmãos ali também. Como que é o sobrenome de vocês? Gonçalves. Deus morreu por essas famílias, irmãos, que estão aqui na igreja hoje, buscando pela vitória a cada dia. Nossas famílias é de Deus. Vamos parar de ser individualistas. Vamos parar de pensar só em nós. Vamos parar de viver só para nós. Vamos deixar que esse ego venha acabar com nossos corações. E esquecemos que temos uma família. Luiz Antônio, eu nunca me esqueço, ele dá um testemunho, que todo dia ele vai lá ver a mãe dele, né, Luiz? Todo dia ele fala para nós, não, eu vou lá tomar café da bênção para minha mãe. Quando o pai dele estava entre nós também, ele sempre estava lá, fazia questão, né, irmão, de estar junto com eles, apesar da idade avançada, mas ele estava junto, porque ele sabe a importância da família. Ele, desde pequeno, irmãos, ali, a família do lado, ele teve, irmãos, as melhores indicações, ele aprendeu as melhores coisas da vida dele com os pais dele. Assim nós temos que ser também com nossos futuros filhos. Temos que ensinar. Hoje, irmãos, a melhor faculdade do mundo tinha que ser a família. Mas infelizmente a gente não está vendo isso no mundo. Infelizmente as pessoas estão aprendendo as coisas na internet, no Google. Hoje, infelizmente, os pais estão sentando com seus filhos e ensinando para ele, filho, vem cá, vamos sentar aqui. Hoje eu vou ensinar para você como que gasta um salário. Hoje eu vou ensinar para você como que lê a Bíblia, como que faz uma oração. A gente não vê, irmãos. Depois a gente vai reclamar para Deus, Deus, por que o Senhor me deu uma família desse jeito? Mas lá para trás, o filho cresceu sem a presença da mãe, 1 minuto, sem um abraço, sem um eu te amo. Hoje eu e você temos a oportunidade de melhorar para o Senhor, para a glória do Senhor. Hoje eu e você temos essa oportunidade de passar para as pessoas a importância da família. Eu quero convocar você neste momento a falar junto comigo em uma só voz. A minha família pertence ao Senhor. Vamos falar junto? A minha família pertence ao Senhor. E assim, irmãos, o vendedor de armas vem tentando entrar nas nossas casas por vários meios. Ou tem aqui, a gente pode perceber que por vícios, tem também a frieza espiritual, tem também suicídio, divórcio, traição.
Queridos, quando a gente ouve uma mensagem dessa, muitos de nós, várias pessoas que eu conheço, né? A gente pode pensar, nossa, o irmão Tiago hoje está uma bênção, trouxe uma mensagem muito bacana, mas meu irmão tinha que estar aqui. Poxa, que mensagem abençoada. Mas meu tio tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Minha mulher tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Meu pai tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem agora aqui. Não é eu. Bem, não. Minha família está uma benção. Mas meu pai tinha que estar aqui. Vou falar para você. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem algo para falar com você. Não pensa no outro, não. Não julga o outro também, não. Porque a mudança da sua casa tem que começar a partir de você. Vocês estão dispostos? Eu estou disposto. Amém? Irmãos, nós não somos perfeitos. Nós necessitamos da presença de Deus a todo momento. Nós precisamos da busca de conhecimento a todo dia. Nunca ninguém é forte demais para falar, eu sou sábio da hora, eu sou batizado há mais de 30 anos, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil há mais de 40 anos, e eu estou na bênção, eu não preciso mais aprender nada. Isso não existe. Sabe por quê? Porque o vendedor de armas usa disso para atacar você nos pontos mais fracos que você tem. E quando a gente menos espera, coisas assombrosas entram, a gente nem não vê. Sabia? Eu vou dar aqui uns exemplos das áreas que o vendedor de armas mais ataca nas famílias. Um exemplo muito forte que a gente vê nas famílias é a melancolia. Irmãos, a pessoa não tem vontade de voltar para casa. Ela não tem vontade, porque lá fora é mais alegre que na casa dela. Lá fora ela tem amigos que fazem ela sorrir. Lá fora ela tem pessoas que abraçam ela. Lá fora ela tem pessoas que ouvem os problemas dela. Coisas que na casa dela, com pai, com mãe, com irmão, enfim, isso não acontece. Ela chega, as pessoas não dão nem a mínima para ela que ela chegou, ela entra no quarto e acabou. Hoje, irmãos, muitas famílias estão desse jeito, não há diálogo nas famílias. Cada um chega, entra no seu quarto, liga a sua televisão e acabou, não há mais oi, tudo bom? Como foi seu dia, mãe? Como que foi seu dia, pai? Como que o senhor está? As pessoas não se valorizam. As pessoas não valorizam seus entes queridos mais. A gente não vê mais isso nas casas. A gente não vê, irmãos, aquela preocupação, aquela vontade de chegar, meu filho, eu estava com tanta saudade de você, eu fiquei o dia inteiro sem te ver. Tem dia que eu cheguei em casa e falo para minha esposa, amor, você está tão bonita hoje. Ela fala, eu não tenho dinheiro. Mas assim, é uma forma de falar para ela que eu estou aqui. Ela pode ter o jeito dela assim, muitas vezes meio quieta, mas tudo bem. Mas eu estou aqui do lado dela. Eu estou aqui. Então, irmãos, a gente tem que ficar mais grudado com o nosso familiar. A falta de diálogo não pode acontecer nas famílias. Sabe por quê? Porque quando não há diálogo, não há resolução de problemas. Na Bíblia fala uma história que Jesus curou um surdo e mudo. E ele conseguiu curar o surdo e mudo
após ele fazer o surdo e mudo falar. Sabe por que o surdo e mudo vivia naquela angústia, vivia naquele desespero? Porque ele não falava, irmãos. Hoje a gente vê nossa casa está um rebuliço. Hoje a gente vê nossa família está de cabeça para baixo. E por muitas vezes, por falta de sentar, conversar e resolver, a gente fica só levando com a barriga. E isso piorando a situação de nossas casas. Irmãos, Deus está cansado disso. Deus está cansado de cristãos, de servos e servas do Senhor doentes. Por muitas vezes, pessoas reclamam da vida, reclamam da família e culpam Deus por isso, não é verdade? Mas muitas vezes, irmãos, Deus vê toda aquela situação e não faz nada, por quê? Porque Ele fala, bom, já que a pessoa está naquela situação e ela está acomodada com aquela situação, então eu vou fazer o seguinte, já que ela está doente, eu vou piorar, porque quem sabe eu piorando, ela me busca, quem sabe eu piorando, ela toma uma atitude, quem sabe eu piorando, ela muda os conceitos, ela se muda o coração. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Deus, Ele não quer tirar nossas vidas da UTI. Ele não, porque tem crentes, irmãos, que vivem assim, vivem na enfermaria, vivem doentes, vivem melancólicos, vivem reclamando de tudo, mas não esforçam um dedo para as coisas melhorarem. Não buscam aqui, na palavra do Senhor, não se prostram diante da presença do Senhor pela família. E Deus, Ele não quer isso, irmãos. Deus, Ele não quer ver nós doentes. Deus, Ele não quer colocar nossas vidas em UTIs. Deus, Ele quer nos dar alta sempre. Amém? Deus, Ele quer ver nossas famílias alegres. Deus, Ele quer ver nossas famílias felizes. Deus, Ele quer ver o sorriso reinar em nossos lares. Deus, Ele quer ver a alegria tornar grande ali com nossos filhos, com nossas filhas, com o nosso pai, com a nossa mãe. É isso que Deus quer, irmãos. Coisas simples, que por poucas atitudes a gente deixa passar em branco, a gente assiste. Outra coisa, outro motivo grande que a gente vê o vendedor de armas tentar atingir a nossa família, sabe o que é? O descontrole financeiro. Isso também a gente vê isso sendo atacado muito nas famílias. Irmãos, vocês acreditam que por causa de coisas materiais, por causa de dinheiro, famílias se desentendem, se desunem? A gente vê muito isso. Pessoas brigadas por causa de herança, coisa material. Pessoas fazerem guerra na casa por causa de quê? Por causa de, um exemplo, de caso de R$2. Vou dar um exemplo aqui prático. Um exemplo, a pessoa compra para mim um pão, a pessoa dá R$10, um exemplo, vai lá, aí a pessoa chega, cadê meu troco? Aí, que troco? R$2, o que é R$2 para você? Não interessa, é meu, me dá logo aí. E ali já surte uma briga, já surte ali uma divisão, a família, já surte, a pessoa já fica de bico com a pessoa por mais meses sem conversar com a pessoa. Agora me fala uma coisa, até quando o dinheiro vai trazer problemas para nossas famílias? Até quando? Onde o principal motivo das nossas vidas tinha que ser Ele, Jesus. O Senhor fala na sua palavra, creia no Senhor e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, vamos nos preocupar com o que é eterno. Vamos deixar que essas coisas, essas picuinhas, que essas coisas que não vai crescer a nossa vida espiritual, não vai crescer de forma alguma a nossa convivência com nossos familiares, reinar em nossos lares. Outra coisa que a gente vê nas nossas famílias, pouco ou nenhum envolvimento com oração, leitura da Bíblia
e igreja. Isso tem atacado muito também as famílias. Para quem tem filho aí, você já pensou como seria muito alegre, feliz, o seu filho, por coincidência, abrir a porta do seu quarto e ver você e seu esposo orando, ajoelhado em prol da vida dele? Que bênção que seria! Irmãos, o que os nossos filhos, enfim, os nossos familiares têm tirado de nós que somos servos do Senhor? Será que nós temos sido espelho para eles? Será que o Deus que nós servimos, a gente tem vivido nas nossas casas? Será que a sabedoria de Deus tem imperado em nossos corações a tal ponto da pessoa que não conhece o Senhor de nossas famílias verem e de alguma forma ali Deus usar mudar aqueles corações? Pensemos nisso. Outra coisa, o vendedor de armas tem quebrado o nosso radar. Ultimamente a gente vê que as pessoas estão tendo poucas percepções do que tem acontecido ao redor da sua família. E assim, irmãos, é muita coisa que entra nos lados, as pessoas nem prestam atenção. Quando já vê, o negócio já está lá no fundo do poço. A gente pode citar aqui homossexualidade, depressão, frieza espiritual, más companhias, traição também. Irmãos, a gente sabe de casos que pessoas da igreja, pessoas evangélicas, sofrem tanto problemas familiares, mas elas não se atentaram antes dos problemas acontecerem. A gente pode citar isso em atitudes de filhos, atitudes de maridos, atitudes de esposas. Muitas vezes o filho está usando droga, mas não sabe. Por quê? Porque não conversa. Muitas vezes o casamento se esfriou. Por quê? Porque a pessoa simplesmente não fazia nem questão de continuar aquele momento de casal, viver aquele momento de casal, né? Irmãos, é triste a gente saber que muitos casais evangélicos hoje dormem em camas separadas. Muitos casais hoje, irmãos, são só crentes de fachada. Muitos casamentos hoje, a pessoa só é casada no papel, porque na vida não está vivendo. E assim os filhos vê aquilo. E se você sabe se eles vendo aquilo, eles vão querer ter uma vida de acordo com a palavra do Senhor? Não, eles não vão querer nem casar.